alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tá Explicando Ciências. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. E essa aula aqui, gente, vai muito além de você só conseguir tirar 10 na sua prova. Os conceitos que nós vamos aprender hoje vai ser muito importante para a sua vida toda. Então assim, gente, pega o papel e a caneta porque hoje a gente vai aprender muito. Mas isso só depois da vinheta. Bora lá? E para começar a aula, eu gostaria de trazer o significado da palavra-chave para a nossa aula de hoje, que é a concepção. Afinal, essa palavra aí está dentro do título da aula, que é métodos contraceptivos. Então, o que seria a concepção? É o que nós vamos começar aqui na nossa aula. Então, já pega o papel e a caneta para anotar essa definição. Então, ó, concepção é sinônimo de fecundação ou fertilização, tá? Portanto, os métodos contraceptivos são aqueles utilizados para evitar a concepção, ou seja, evitar a gravidez. E antes da gente entender todos os métodos que existem para que nós possamos evitar a gravidez, eu quero dar um passinho para trás para recapitular um conceito muito importante de como acontece a fecundação, como que a gente gera um novo indivíduo, certo? Então, aqui eu vou trazer para vocês uma breve explicação sobre isso. Então, para começar, a gente tem que entender o seguinte, que nós, seres humanos, temos aí células sexuais femininas e masculinas. Então, feminina a gente denomina de ovócito e masculina espermatozoide. Opa, peraí, você deve estar pensando, professor, eu acho que você errou. Na verdade, não é ovócito, na verdade é óvulo. Aí que eu vou te falar, muita gente se engana e dá nome a uma estrutura que não é exatamente assim que a gente chama. Então, para explicar para vocês de maneira detalhada, eu trouxe uma imagem aqui para vocês entenderem. Então, aqui, essa é a estrutura, né, sexual feminina, composta pelos ovários, tubo uterina, útero e vagina. Aqui, no ovário, é na qual estão abrigados aí todos os nossos ovócitos, que são células que são capazes de produzir um novo indivíduo junto com a célula masculina, certo? O que acontece? Todo mês, nós mulheres temos a ovulação, ou seja, todo mês sai um ovócito para a tuba uterina. E esse ovócito vai percorrendo a tuba uterina. Se em algum momento do ciclo dessa mulher houver relação sexual, então os espermatozoides vão entrar, né, dentro da estrutura feminina e vão atrás de quem, gente? Do ovócito, tá? E aí eles, espermatozoides esperados atrás do ovócito, quando eles encontram o ovócito, eles fazem uma corrida para tentar entrar dentro do ovócito. Quando entra dentro do ovócito, eles se fundem, se unem, formando uma estrutura só. E aí esse é o momento que nós chamamos de fecundação, tá? E aí o que vai acontecer? Após fecundar, né, vai percorrer essas duas células unidas agora para essa região aqui, que vai estar o endométrio, uma camada espessa de sangue pronta para receber de braços abertos, né, esse novo indivíduo, né, que está ali pequenininho, mas vai crescer, tá? Então é assim que ocorre a formação de um novo ser vivo, de uma forma assim super simples, tá, gente? Isso aqui é só para vocês entenderem aí os aspectos mais importantes para a gente falar quais são as formas de evitar para que isso ocorra. Afinal, a gravidez, ela é a concepção de um novo indivíduo. Então, eu quero trazer um detalhe muito importante aqui. Entender esses métodos contraceptivos é muito importante porque você vai evitar gerar um novo indivíduo antes do momento certo. Eu sempre falo isso para os nossos alunos, né? A gente tem que estar muito consciente, né, no momento em que a gente decide ter relação sexual. Porque a gente pode fazer todos esses métodos contraceptivos para evitar a gravidez, mas mesmo assim acontecer. Ou também pode acontecer que você, né, desenvolver aí alguma infecção sexualmente transmissível durante a relação sexual. Então, o que eu falo para vocês é, principalmente alunos que estão me vendo essa aula aqui, geralmente estão no 8º ano, né, onde a gente aborda esse conteúdo. Galerinha, vamos viver uma etapa de cada vez da nossa vida. Às vezes, vocês adiantam fases da vida com uma relação sexual muito cedo. Você tem uma vida inteira para fazer relação sexual com uma pessoa que você gosta. Se você fica adiantando, você também adianta as partes boas, mas as partes ruins também, né? Porque você
ter uma relação com uma outra pessoa, envolve sentimento, pode acontecer uma gravidez, né, na adolescência que muda toda a sua vida. Então é muito importante você viver uma fase de cada vez e principalmente, tá ciente que vai fazer a relação sexual pela primeira vez? Consulta o médico, né? Se ambientalize, entenda como isso funciona, porque é tudo novo. Então quanto mais a gente conhecer, melhor. Mas a coisa mais importante é, viva a fase da adolescência, você pode namorar e gostar de outra pessoa, você indo no cinema, pegando a mão, dando um beijinho, e a parte da relação sexual vocês vão deixando para depois conforme vocês vão se conhecendo, beleza? Ah, professora, o que isso tem a ver com conteúdo? Muita coisa a ver com conteúdo, gente, porque aqui, assim que você tá ciente, né, do tudo que envolve, né, a relação sexual e também todos os seus percalços, né, você vai entender que você tá pronto, agora como é que eu vou evitar a gravidez, né, fazendo a relação sexual? E é isso que a gente vai aprender agora. E aí, gente, existe uma classificação dos métodos contraceptivos. A gente classifica aí em 4 grupos. O grupo, né, dos hormonais ou químicos, o que isso quer dizer? Substâncias químicas vão impedir que eles encontrem o ovócito, né? Os espermatozoides não vão conseguir encontrar os ovócitos, então vai ter uma substância química que vai atuar para que isso aconteça, tá? Então, por meio de hormônios ou substâncias químicas, a barreira, né, que vai impedir que os espermatozoides entrem em contato com o ovócito, como uma barreira física mesmo, tá? Vocês vão entender quando a gente for falando um por um, porque aqui eu tô mostrando para vocês os grupos, depois a gente vai mostrar todos os métodos de cada grupo, tá bom? E os cirúrgicos, né, como o próprio nome já diz, por meio de uma cirurgia, né, permanentemente, a gente aí evita com que esse encontro de espermatozoide e ovócito. O permanentemente, gente, para sempre, pode ser até a página 2. Por que eu tô falando? Porque eu tenho certeza que você já ouviu a história de alguma tia, tio ou qualquer familiar aí que fez a laqueadura ou vasectomia, mas mesmo assim engravidou. Pois é, então não é tão permanente como a gente imagina, mas, né, tem uma duração aí maior do que de outros métodos contraceptivos que a gente vai falar ainda hoje. E os comportamentais, que são baseados na mudança de comportamento. Então você muda um comportamento e você evita, né, ficar grávida, que aconteça a fecundação. E sem mais delongas, vamos começar com um dos métodos mais famosos, que é a pílula anticoncepcional. E o que consiste isso? Eu tenho certeza que você já viu aí em algum momento uma cartelinha, né, que vão ter 21 comprimidos ou cartelinha que vai ter 28 comprimidos. Já já eu entro nesse detalhe do porquê tem um 21 e um 28. Mas vamos entender o que é essa pílula anticoncepcional. Essa pílula apresenta uma combinação de 2 hormônios. Quais são os hormônios? O estrógeno e a progesterona, tá? O que acontece? Então você toma essa pílula todos os dias, tá? O que acontece? Essa cartelinha que tem 21 comprimidinhos, você toma todos os dias e o ideal é você tomar no mesmo horário, né? Tem mulheres que até tem aplicativo para avisar a hora, então tem que tomar tudo certinho para que seja efetivo a pílula, tá, gente? Porque se você esquece 1 ou 2 dias, isso vai, né, complicar aí o funcionamento do seu organismo, porque ele tem que trabalhar sequencialmente, né, certinho no horário correto, então isso é muito importante. Quando você tem essa cartelinha de 21 comprimidinhos, o que vai acontecer? Na última semana, você dá uma pausa, e aí depois que passa, né, os outros 7 dias, você volta a tomar uma cartelinha, então tem uma pausa nesses 21 dias. Na cartelinha que tem 28, não tem essa pausa. Na última semana, de 4 a 7 dias, você vai tomar esse comprimidinho, essa pílulazinha, que é um placebo, ou seja, que é uma farinhazinha que não tem nenhum hormônio, né? É só realmente para você não pular e esquecer. Então, pensa comigo, você tomou 21 comprimidinhos, aí você passa uma semana e fala, putz, esqueci. Aqui na outra cartelinha com 28, você não vai esquecer, porque você vai emendar uma cartelinha na outra, né? Então, esses dias que você tinha que parar de tomar esses hormônios, você acaba não tomando. Mas para o seu cérebro você toma, porque não tem nada ali, né? Nenhum hormônio ali na pílulazinha. E aí você não esquece. Então, você emenda uma cartelinha uma atrás da outra, perfeito? Bom, o que acontece no seu organismo? Quando você toma essa pílula anticoncepcional, com a presença desses hormônios artificiais que está nessa pílulazinha, não há a liberações dos hormônios hipofisários, ou seja, não libera os hormônios
naturais do seu corpo, que são o FSH e o LH. E esses hormônios que eles induzem a ovulação, o desenvolvimento do folículo. Lembra que eu falei? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui no ovário tem os folículos. Folículos bem simples, né? Que vão desenvolver o ovócito. O que acontece? Quando você não tem esses hormônios, o FSH e o LH, na sua corrente sanguínea, isso aí não acontece, a ovulação não acontece. Então, quem inibe isso? Os dois hormônios que você está tomando com a pílula, que é o estrógeno e a progesterona, perfeito? Então, é assim que acontece o momento em que você vai evitar a gravidez. Você vai tomar hormônios artificiais que vão inibir com que a ovulação aconteça. E não há disponível no mercado pílulas anticoncepcionais masculinas, apenas feminina, tá? Então cabe aí às mulheres tomar todos os dias, regularmente, a pílula anticoncepcional. Não pode esquecer. Se esquecer, professora, tem a possibilidade de ficar grávida? Tem, porque você desregula tudo, tá? Você tá tomando tudo certinho, você demora, esquece, né? Demora para tomar, desregula tudo o seu organismo. Então, por isso que se você optar por adaptar esse método contraceptivo, precisa ser bem organizadinha, tá? E há diferentes pílulas e marcas no mercado, com diferentes concentrações de hormônios. Então é muito importante você se consultar com o médico. Não é você que vai ir lá, né, escolher o melhor anticoncepcional. Ai, vou ali porque aquela caixinha rosinha eu acho mais bonito, eu gosto daquela marca. Não, você tem que se consultar com um médico ginecologista, tá? Que ele vai com certeza ali te dar várias opções para você escolher o melhor método para você, tá? Por isso que é muito importante você sempre estar, né, conversando com alguém mais velho para te orientar. Gente, não vai esse negócio aí de ver blog na internet, ver vídeo por aí e escolher o melhor. Pelo amor de santo Deus, vai no médico, tá? E aí, por que, né, ressaltar? Porque tem efeitos colaterais, né? Você nunca tomou um remédio e passou mal depois de tomar esse remédio? Pois é, esses são os efeitos colaterais. Com a pílula anticoncepcional, isso pode acontecer também. Efeitos colaterais como aumento de peso, náusea, alteração do fluxo e muitos outros efeitos. Então, por isso é muito importante você consultar um médico. Perfeito, gente? Não esquece disso, tá? Então, esse foi o nosso primeiro método anticoncepcional, tá? Daqui da nossa aula. E a gente vai para o segundo agora da categoria hormônios ou químicos. Lembra que são 4. A gente está na primeira categoria, falamos no primeiro método, vamos para o segundo, que é a pílula do dia seguinte. E pelo amor de Deus, tem que soar um alarme aqui, porque a pílula do dia seguinte, gente, é um método que, assim, é de emergência total e não pode ser usado regularmente. Não pode falar assim, fiz relação sexual, eu esqueci de tomar a pílula anticoncepcional, vou tomar a pílula do dia seguinte. Aí daqui 3 dias, vou tomar outra de novo. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Isso aqui é impossível. Por quê? Essa pílula, ela tem uma concentração de hormônio enorme, tá? Muitos hormônios ali dentro dessa pílulazinha aqui. Por quê? Tem alguns objetivos como inibir ou atrasar a ovulação, porque lembra, você estava tomando uma pílula anticoncepcional e você não sabe, se você esqueceu alguns dias e você está nervosa porque isso pode, né, gerar ali a fecundação. E aí o que você vai fazer? Você vai tomar essa pílula e vai atrasar a ovulação, porque afinal você desregulou tudo, né? Por isso é importante sempre ser organizadinho ali. Vai alterar a consistência do endométrio. Lembra que eu falei para vocês, endométrio é aquela caminha de sangue que é né, produzida ali no nosso útero. Essa caminha, ela tá pronta, né, para receber o zigoto. O que vai acontecer? Esse zigoto, lembra que é a união, né, do ovócito com o espermatozoide, juntou, deu o zigotinho, que é a origem aí, né, da vida. E aí vai atrapalhar, essa pílula do dia seguinte, essa bomba de hormônio, vai atrapalhar com que ocorra essa implementação do embrião, tá? E também a motilidade dos espermatozoides. Essa pílula faz muita coisa, né, para não acontecer a gravidez, mas as consequências dela é muito altas também, muito perigosas. Por que eu tô dizendo? Principalmente se a pessoa acaba utilizando essa pílula muito, gente. Isso regula todo o corpo da mulher. E, gente, o hormônio são substâncias químicas muito potentes no nosso organismo. É ele que vai comunicar muitas coisas dentro do nosso corpo. Ele é um correio que vai comunicar ações. E se a gente fica tomando muito essa autoconcentração desses hormônios,
vai gerar ali problemas no seu organismo. Então, por favor, gente, pílula do dia seguinte, tá? Não é para usar assim, ai, esqueci, vou tomar, né? Não é uma coisa banal. Tem que estar, assim, evitar ao máximo, mas, né, se em algum momento houver a necessidade, aí sim, mas lembre-se dos efeitos que podem acontecer, tá? Mas não é o ideal, né, gente? Se a gente tem a pílula anticoncepcional, tudo organizadinho, muito mais fácil do que tomar uma bomba de uma vez só, tá? O seu corpo agradece, tá bom, mulherada? Não se esqueçam. E aí, nós vamos mais um, né, o terceiro e quarto, que é o DIU e o SIL. Então, o DIU, tenho certeza que vocês já ouviram aí esse termo, é uma sigla para dispositivo intrauterino, que é um pequeno dispositivo de plástico recoberto de cobre, ó, tá vendo? Então, recoberto de cobre. O que acontece? O DIU libera íons, tá, e sais de cobre que inativam e matam o espermatozoide. Então, esse cobre aqui vai eliminando esses íons e sais de cobre e caso haja fecundação, né, isso pode acontecer, o DIU impede que o embrião se fixe no útero. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês entenderem como é que fica. Então, ó, aqui é a vagina, tá? Aqui é o útero, ó, lembra que eu falei do endométrio? O endométrio é aqui, ó, tá, gente? Essas paredezinhas aqui. Aí, o que vai acontecer? O DIU é implementado aqui, e aí, o DIU de cobre, no caso, ele vai soltar, né, os sais de cobre que vão impedir que a fecundação ocorra, e caso ocorra, né, ele vai impedir que o embrião se fixe no útero, perfeito? Então, esse aqui é o DIU. E nós temos também o SIL, que é o sistema intrauterino. Ele também é um dispositivo de plástico, porém, ao invés de cobre, ele vai ter hormônios sexuais femininos, tá? Então, ó, o SIL impede a gravidez por promover o espessamento do muco normal do canal cervical, que é a abertura do útero ali, de forma que o espermatozoide não possa entrar no útero para fertilizar o ovócito. Caso o espermatozoide entre, esse método afeta a movimentação dele, não deixa ele entrar, né, na tuba uterina, evitando a fertilização. Então, a grande diferença entre o SIL e o DIU é a composição, né, dessas estruturas aí do Tzinho. O DIU é em cobre e o SIL é com o uso dos hormônios, perfeito? E aí nós vamos para o nosso último método da categoria hormônios ou substâncias, que é o espermicida. Então, espermicidas são substâncias químicas que, além de funcionar como uma barreira à passagem dos espermatozoides, imobilizam ou os matam, né? Eles são colocados dentro da vagina antes da relação sexual acontecer, tá? Não adianta colocar depois, tem que ser antes. Para aumentar a eficácia do espermicida, eles devem ser usados em conjunto com o diafragma, que é um outro método que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E nesse caso, são aplicados no diafragma, então você pega o diafragma, passa o espermicida, né? Introduz na vagina e aí sim, né, consegue ser efetivo, tá? Aí o espermicida, ele é alinhado ali, atrelado ao uso do diafragma, perfeito? Então, recapitulando, os 4 métodos contraceptivos da categoria hormônios ou químicos, nós então aprendemos a pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, DIU e SIL e o espermicida, tá? Então, 5 aí, né, métodos dentro da primeira categoria. E agora nós vamos para a segunda categoria, que é o método de barreira, que são os preservativos, né? Conhecido popularmente como camisinha. E as camisinhas, os preservativos, nós temos tanto masculino quanto feminino. Esse é o único método contraceptivo que evita a infecção sexualmente transmissível. O que isso quer dizer, gente? Aqui nós estamos evitando a concepção. Mas quando acontece a relação sexual, você troca fluidos com outra pessoa. E esses fluidos podem conter bactérias, vírus, fungos. E aí o que acontece? Você fica exposto a isso, né? Só que quando você usa o preservativo, você evita contra a gravidez, contra a concepção e de quebra contra a infecção, tá? As demais que a gente vai falar aqui não vai prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, o melhor método para se usar ever, é o preservativo, tá? Então, gente, isso aqui, lembra que eu falei, essa aula não é para só tirar 10, é para a vida. Então, quer se prevenir de infecção e de gravidez? Uso de camisinha e preservativo, perfeito? Por quê? Porque vai impedir o contato direto do pênis com a vagina, boca ou ânus, tá? São descartáveis, ou seja, se usa uma única vez e tchau, tá, gente? O preservativo de masculino, né, como vocês estão vendo aqui, é de borracha fina, recobre o pênis durante a relação sexual.
é necessário que a colocação e a retirada seja feita de forma correta. Afinal, quando o homem ejacula, os espermatozoides, o sêmen, vai estar dentro da camisinha. Então, né, gente, quando vai retirar isso, é importante você retirar com cuidado, né? Porque se você tirar, né, de forma ali equivocada e estiver perto da menina, né, e ainda tá terminando a relação sexual, isso pode acontecer uma possível gravidez aí. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, colocar com cuidado e retirar com cuidado, tá bom? Não pode esquecer disso aí. E aqui eu quero trazer para vocês o preservativo feminino. Muita gente nunca viu, mas quero trazer para essa aula. É mais conhecido o masculino, mas também tem o preservativo feminino, que também vende em farmácias e disponível nos postinhos, tá? De saúde. Como que ele funciona? É um tubo de borracha fina que possui 2 anéis, tá? Um anelzinho aqui é um anelzinho de borracha interno, que deve ser posicionado no colo do útero, ó. Aqui, já ouviu falar muito de colo de útero. O que é o colo de útero? É isso aqui, ó. Você vai colocar essa borrachinha aqui no colo do útero, claro, fechado, né, gente? Ela não é vazada, não, tá? Ela é um tubinho. Você encaixa aqui e essa abertura aí fica na vagina, né? A abertura da vagina. E aí o pênis é introduzido aqui e aí ocorre então essa barreira, ou seja, o espermatozoide não vai conseguir entrar ali no útero, na tubo uterina. Tem uma barreira física. O que é a barreira física? São os preservativos, tanto masculino quanto feminino, tá bom? Bom, a próxima barreira é o diafragma vaginal. Lembra que eu falei que com o diafragma a gente usa o espermicida, então é um combo, tá? É um combo aí de substâncias químicas com uma barreira física. E o que seria o diafragma? É um disco de borracha que cobre o colo do útero e impede a passagem dos espermatozoides para lá. Ele é colocado pela própria mulher antes da relação sexual, tá? E deve ser retirado apenas 8 horas depois. Não vai me tirar antes aí, porque pode ser que os espermatozoides, né, eles fiquem ali atrelados, né, na parede, o diafragma. Então assim, gente, o espermatozoide não é bom, não. Bobeou, ele já sobe aí para a tubo uterino encontrar o ovócito. Então tem que ser apenas 8 horas depois. Após a relação sexual, o diafragma deve ser cuidadosamente lavado e guardado, pois ele é reutilizável, tá? Diferente aí dos preservativos masculino e feminino, que usou uma vez e já era, aqui a gente pode usar novamente. E vale lembrar que, ó, tá escrito aqui, o diafragma não protege contra as ISTs, pois há o contato do sêmen, né, com o muco vaginal. Então, não protege, tá, gente? Então, tem que ficar muito ligado aí, tá bom? Nessa parte aí de que IST você tá aí suscetível quando você usa o diafragma vaginal quanto método conceptivo, beleza? E agora nós vamos para a terceira categoria, que é a terceira categoria dos cirúrgicos, que é conhecido como laqueadura e vasectomia. Laqueadura é nas mulheres e vasectomia são nos homens. Então, o que é a laqueadura? As tubas uterinas, elas são cortadas, tá? Ou você corta e amarra, ou você dá uma amarradinha, uma cauterizada, de forma que elas ficam obstruídas, o que impede a passagem dos espermatozoides. Então, ó, aqui tem o ovário, né? O ovário vai soltar os ovócitos, o ovócito tá aqui, o espermatozoide tá aqui e há uma barreira entre eles, não existe como passar isso, tá? Então, é um procedimento cirúrgico que requer internação, anestesia, tem todo um preparo para fazer essa cirurgia, tá? Como a laqueadura, não há alteração no ciclo hormonal feminino e a mulher continua menstruando, produzindo os ovócitos normalmente, tá, gente? Então, não acontece nada ali no organismo dela, ela não para de ovular, tá? Ela não para de menstruar. Tudo acontece normalmente. O que vai acontecer é que a tubo uterina não tá ligada, então os ovócitos, os espermatozoides nunca se encontrarão. Mas, como eu falei para vocês, existe aí, em alguns casos, que essa amarração aqui, né, volta e há uma comunicação e aí acaba tendo filho sim, tá bom? A vasectomia é a mesma coisa, né, só que com os ductos deferentes que são cortados. Então aqui nós temos os testículos, o epidídimo e o ducto deferente, tá? Então é nessa estrutura aqui que são produzidos os espermatozoides, tá? Então os espermatozoides seguem esse caminho. Testículo, epidídimo e ducto deferente. Então, há um corte, ou seja, os espermatozoides não conseguem sair daqui, tá? Ah, então, professor, o homem para de ejacular? Não, não é, o sêmen, né, não é feito só de espermatozoide. Tem outras substâncias ali que são produzidas depois, né, dessas estruturas. Então, ao ejacular, o homem libera líquido que vai conter o sêmen, mas não vai haver espermatozoides. Afinal, não tem uma passagem aí para o espermatozoide seguir até esses líquidos e formar o sêmen e ejacular, tá?
A vasectomia não interfere na vida sexual do homem, que continua produzindo os espermatozoides normalmente, tá bom? E para finalizar nossa aula, nós vamos aí abordar a última categoria, que é a categoria dos comportamentais. E aqui nós temos dois métodos contraceptivos, tá? O primeiro que eu vou apresentar para vocês é a tabelinha e baseia-se no ciclo menstrual da mulher. Bom, vamos relembrar aqui. Existem dois momentos muito importantes no ciclo menstrual da mulher. A menstruação, né? E a ovulação, tá? É na ovulação que nós denominamos de que a mulher está no seu período fértil. E o que seria o período fértil? Ele corresponde ao período do ciclo menstrual que a mulher tem mais chance de engravidar, porque tem um ovócito ali, gente. Ó, ovário, eliminou um ovócito, esse ovócito está na tuba uterina. Gente, o ovócito está dando sopa. Se a pessoa, a mulher ali, tem uma relação sexual nesse período, a chance dela engravidar é altíssima, porque tem um ovócito ali dando sopa. E você acha que o espermatozoide vai ficar ali dando sopa também? Ele vai atrás desse ovócito, tá? Então, o que acontece? Ele diz aqui que na tabelinha fala o seguinte: se você evitar relação sexual 5 dias antes e 5 dias depois da sua ovulação, a chance de você engravidar é muito pequena, porque nesses dias que não vai ter o ovócito, né, não vai ter como você engravidar, tá? Então, ó, ele corresponde a 5 dias antes e 5 dias depois, com margem de segurança, da ovulação. E a ovulação acontece 14 dias antes da menstruação. Então, aqui, ó, nessa tabelinha, esses dias, né, se você quiser usar esse método contraceptivo, nesses dias você não pode fazer relação sexual, porque esses dias são dias férteis, ou seja, seu ovócito está dando sopa lá. Se ter relação sexual, vai ter muita chance de engravidar. Por isso que mulheres que querem engravidar, né, elas marcam certinho o momento da ovulação. Por quê? Porque é nesses momentos que ela mais precisa ter relação sexual para conseguir engravidar. Mas essa tabelinha é diferente, né? A gente quer não tentar engravidar. Então, por isso que nesses dias não tem relação sexual nenhuma, tá? E por último, nós temos o coito interrompido. É quando numa relação sexual o homem pressente que vai ejacular e o que ele faz? Ele retira o pênis, né, da vagina da mulher e ejacula para fora do corpo dela, tá? É um dos métodos contraceptivos mais antigos que existe. Então, gente, esse método possui baixa efetividade. Por quê? As secreções do pênis, que durante a excitação podem ter espermatozoides. Então, não é um método adequadíssimo que vai te prevenir super de gravidez, né? Nem o coito interrompido, nem a tabelinha. Porque são métodos aí que pode ter uma falha humana, né? E aí pode ocasionar ali a gravidez. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido bastante, não só para a prova, para avaliação, mas também para a vida, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever, porque depois dessa aula tem muitas aulas aí para você aprender sobre ciência, tá bom? Então, um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!